Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de segunda-feira sou eu, Tandara Reis, hoje acompanhada de Marcos Moraes. Boa noite para você, Marcos. Boa noite, Tandara. E no programa de hoje você confere mais um boletim especial da série A Copa no Mundo. E hoje é dia de homenagear o aniversariante Daniel Alves, que completou ontem 35 anos. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. E vamos começar o Estação Esportiva de hoje trazendo tudo o que rolou no Clássico Goiano, pela quarta rodada do Brasileirão Série B. O Clássico do Cerrado aconteceu sábado no estádio Serra Dourada. E o Vila Nova ignorou o Goiás e a torcida esmeraldina e venceu a partida pelo placar de 3-1. Com 8 minutos de jogo, o atacante Reis recebeu o passe de Gaston Filgueira, chutou no canto esquerdo de Marcelo Rangel e abriu o marcador. O goleiro até tentou pegar a bola, mas acabou soltando e só viu a redonda entrar e balançar a rede. Ainda no primeiro tempo, o Goiás chegou ao empate com Rafinha. O meio-campista acertou um voleio e deixou tudo igual, 1-1. Pois é, Marcos, mas na segunda etapa só deu o Vila Nova e brilhou a estrela do Alain Mineiro. O jogador colorado mostrou que gosta muito de jogar o clássico e repetiu um feito do ano passado. Aos 17 minutos, o meio-campista cobrou uma falta no ângulo e deixou o Tigrão novamente na frente do placar. Depois da boa arrancada de Maguinho do campo de defesa até o ataque, Alain Mineiro marcou de novo e ampliou o marcador. E o jogo que tinha mando de campo do Goiás terminou com uma vitória maiúscula do Tigrão. Com esse resultado, o time da Vila Famosa é o líder isolado da competição com 12 pontos. Tandara, a situação do Goiás não está nada boa no Brasileirão. Desde o início da competição, a equipe está na zona de rebaixamento e, com a derrota para o maior rival, estacionou na 18ª posição da tabela de classificação. Pois é, Marcos, até agora o campeão goiano tem um empate e 3 derrotas na competição. Isso causou a demissão do técnico Hélio dos Anjos. O presidente executivo do clube, Marcelo Almeida, comunicou em nota na manhã de ontem a saída do treinador e de seus 2 auxiliares. Sendo assim, Hélio encerrou a sua 6ª passagem pelo time esmeraldino e nesta última comandou a equipe por 8 meses. E o Verdão já tem um novo treinador contratado. Quem vai assumir o comando da equipe é o Ney Franco. O técnico vai conhecer o time ainda antes do jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. Apesar disso, quem vai estar na beira do campo contra o Grêmio é o comandante da base Alviverde, Augusto César. Ney Franco deve estrear no sábado, diante do Fortaleza. Augusto César está fazendo mudanças de jogadores nos treinos, mas disse que só vai definir quem entra em campo amanhã. O treinador falou como quer ver o Goiás enfrentando o Grêmio. Jogando no 4-4-2, como eu penso. Já trabalhei nas equipes que eu comandei nesses 12 anos como treinador, 11, 12 anos como treinador. Já joguei no 4-3-3, 4-2-3-1, mas a forma melhor de jogar com o Grêmio, eu acho que é essa forma. Eu consigo marcar mais compactado e consigo contra-atacar também. Consigo ter em posição de jogo, coisa que eu vou tentar fazer.
O comandante Esmeraldino ainda destacou que o time deve ser humilde e se defender na partida, mas que também não pode deixar que somente o tricolor gaúcho chegue ao ataque. O Atlético começou o Brasileirão e ainda não conseguiu estabelecer uma sequência de vitórias no torneio. O aproveitamento do Dragão, jogando em casa, é 2 vitórias e como visitante é de 2 derrotas. Alguns gols contra a sua meta tiveram falhas do goleiro Clever. Por conta disso, a diretoria do Rubro Negro quer contratar outro jogador para a posição. Além do arqueiro, o clube conta com Jefferson, que ainda não tem forma física para jogar, e também com o jovem Lucas, de 19 anos. E agora vamos falar dos times goianos que estão disputando a Série D. Na tarde de ontem, o Iporá venceu o Dom Bosco por 1-0 na Arena Cuiabá. E com 9 pontos, a equipe do interior lidera isolado o grupo A10 da competição. Com a vitória fora de casa, o Lobo Guará ficou 3 pontos de vantagem para o segundo colocado e pode decidir a sua classificação para a próxima fase nos 2 jogos que vai fazer aqui em Goiás. Já na última rodada, a Aparecidense perdeu por 1-0 para o time do Novo no estádio Aníbal Batista de Toledo. E com uma vitória, um empate e uma derrota, o Camaleão está oscilando e pode se complicar no grupo A11 do torneio. E o time só está na zona de classificação por um saldo de gol igual a 0. Isso porque o terceiro colocado, que também tem 4 pontos, tem saldo negativo. A equipe de Aparecida ainda vai fazer 3 jogos para definir seu destino na Série D, e somente um deles vai ser em Goiás. Quem também vai mal das pernas é o Itumbiara, que tem quase o mesmo aproveitamento que a Aparecidense. A diferença entre os clubes é que o tricolor da Fronteira não está se classificando no momento, justamente pelo saldo de gols negativo, e ocupa apenas a 3ª posição. Mas, diferente do Camaleão, o Itumbiara ainda joga 2 vezes no estádio JK, e o fator casa pode ser decisivo para a equipe se classificar para a próxima fase. A Copa no Mundo. Em mais um episódio da série A Copa no Mundo, hoje é a vez de falarmos da Nigéria, país que vem vivendo uma série de incidentes que ressaltam a insegurança na localidade. No sábado, a aldeia de Vasca, no estado de Kaduna, sofreu um ataque que vitimou pelo menos 45 pessoas. Entretanto, esses casos não representam toda a história do país africano. Isso mesmo, Tandara. E para conhecer mais sobre a Nigéria, ouça agora o boletim da repórter Tandara Reis. A Nigéria está localizada na África e possui uma grande riqueza em recursos naturais. No subsolo nigeriano existe uma enorme reserva de petróleo. No entanto, isso não favorece a população, que enfrenta uma série de mazelas sociais. Um exemplo disso é a cidade de Lagos, uma das maiores do país, e é caracterizada por uma grande população que convive com a falta de serviços públicos e infraestrutura. E apesar disso, ela apresenta um grande crescimento demográfico. Lagos também é referência quando se trata de turismo. Rodeada de ilhas, a cidade é rica em música e dispõe de diversas atrações. Na Ilha de Lagos, é possível visitar a Catedral de Cristo, o Museu Nacional, o Glover Memorial Hall, o Palácio de Oba e a Mesquita Central de Lagos, além de diversos mercados atacadistas. Lagos foi a capital do país até 1991, perdendo a condição para Abuja. Estima-se que a população da Nigéria seja de aproximadamente 186 milhões de habitantes. Uma curiosidade é o fato do país dispor de uma das maiores reservas de minério fóssil do mundo. São cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. No entanto, toda essa riqueza não consegue atingir a pobreza na qual a Nigéria se encontra. O país está entre os piores em qualidade de vida e é um dos primeiros em níveis de pobreza. A economia nigeriana era baseada na produção agropecuária, principalmente no cultivo de cacau, café, amendoim, banana e azeite de dendê, todos com a finalidade de exportação. Porém,
Porém, a produção de alimentos não acompanhou o crescimento populacional, então o país teve que recorrer à importação para suprir as necessidades internas. O setor industrial ainda é muito discreto, mas as empresas já existem e atuam principalmente no segmento de bebidas, fumo, equipamentos de transporte e automóveis. Na antiguidade, a Nigéria abrigava o povo da cultura Nok. Outras civilizações surgiram nos séculos seguintes até a chegada dos portugueses no século XV. Os ingleses dominaram o litoral nigeriano no século XVIII, buscando controle sobre o comércio de escravos na região. Em 1914, a Nigéria tornou-se formalmente uma colônia britânica. A independência só foi conquistada em 1960. Com tantas influências, a culinária nigeriana é conhecida pela sua variedade. O uso de ervas de diferentes origens acrescentam sabores intensos aos pratos locais. O prato típico da cozinha nigeriana é a sopa de pimenta, que é feita de um molho picante que pode ser preparado com pescados ou carne de cabra. As bananas fritas também são muito populares no país. Nas zonas rurais, também é possível encontrar muitas casas que fabricam seu próprio iogurte. Vale destacar os deliciosos pastéis de peixe, símbolos da culinária local. Tudo, é claro, muito apimentado e saboroso. Mas e o futebol? Onde ele entra nessa história? Bom, o futebol nigeriano tem se destacado na África. A seleção da Nigéria foi a primeira do continente a garantir sua vaga na Copa do Mundo da Rússia. Líder do grupo B das eliminatórias, a Nigéria se classificou com uma rodada de antecedência. Foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas 6 partidas disputadas. Mas não é de hoje que os nigerianos se destacam no futebol. Em 1996, o país ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, quando venceu o Brasil na semifinal e a Argentina na final. Em 2008, foi medalha de prata, perdendo para a Argentina em mais uma final contra os nossos irmãos. Em Copas do Mundo, ainda não conseguiram passar das oitavas de final. A Nigéria disputou as Copas de 94, 98, 2002, 2010 e 2014. Ou seja, esse ano a seleção vai encarar o seu 6º Mundial. Os destaques desta Copa ficam por conta do atacante Victor Moses, que joga no Chelsea, e o meio-campo Mikel, que já jogou no clube inglês, mas atualmente defende uma equipe chinesa. Os soldados verdes, como são conhecidos seus jogadores, uma referência à cor do uniforme da seleção, se preparam para a lista definitiva de convocados que sai neste mês. E a nós só resta esperar para ver o desempenho na Copa desse país cheio de cultura e riquezas naturais. Andara Reis para o Estação Esportiva. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Rádio Universitária, 6h45. Brasileirão. E agora, para falar de Brasileirão, eu recebo aqui no nosso estúdio a repórter Mariana Siqueira. Boa noite para você, Mariana. Boa noite, Tandara, e boa noite a você, ouvinte. Agora vamos saber como é que foi a rodada pela Série B do Campeonato Brasileiro. 6 jogos agitaram essa quarta na competição desse final de semana. Na sexta-feira, o Atlético foi até Maceió enfrentar o CRB. E no duelo do estádio Rei Pelé, o Dragão foi atropelado por William Santana, que comandou o Galo em sua primeira vitória na competição. A atuação do atleta teve direito a um hat-trick do jogador feito inédito em sua carreira. O time alagoano venceu o rubro-negro pelo placar de 3-1. O tento atleticano foi marcado por William Alves. Jogando no Maranhão, Sampaio Correia e Paysandu empataram pelo placar de 1-1. A partida, que foi realizada no Castelão de São Luís, foi bastante movimentada e teve algumas coincidências. Os gols das duas equipes foram de cabeça e começaram em cobrança de faltas. Maracás, aos 2 minutos, abriu o placar para os donos da casa, enquanto Perema, aos 9 minutos, definiu o placar ainda na etapa inicial. E para fechar a noite de sexta, na Arena Barueri, Oeste e Curitiba fizeram um jogo morno. As equipes não criaram muitas chances de gol e o marcador ficou em 1-1. Os gols do duelo foram assinalados por Wallace Bonilha para a equipe de Itápolis. E o time Coxa Branca chegou ao empate com um belo gol de Guilherme Parede. Com esse resultado, ambas as equipes seguem sem embalar na competição. A noite de sexta-feira não foi tão movimentada, mas o sábado do Brasileirão da Série B foi recheado de emoção e muitos gols nos clássicos estaduais. Pois é, Tandara, na ressacada, Avaí e São Bento fizeram um jogo que o placar foi o reflexo de um duelo cuidadoso e estratégico.
Jogando em casa, o time havaiano saiu na frente, mas viu o azulão buscar o empate. O Leão da Ilha abriu o marcador com Fagner Alemão em cobrança de pênalti. Em resposta rápida, o time de São Bento deixou tudo igual com o gol de Zé Roberto. Depois disso, a partida se resumiu em ataque contra defesa, mas ficou mesmo em 1-1. Em Campinas, no Brinco de Ouro, Guarani e Ponte Preta se reencontraram depois de 5 anos e o derby campineiro consagrou a velha máxima da volta por cima, tão presente nos clássicos do futebol. Em um jogo movimentado com 5 gols, a Macaca levou a melhor sobre o Bugre e de virada venceu por 3-2. Os gols foram marcados por Reginaldo e André Luiz 2 vezes para a Ponte, enquanto Danilo Barcelos contra e Rondinelli fizeram para o Guarani. E como já mencionamos anteriormente, o Vila bateu o Goiás pelo placar de 3-1, em clássico tranquilo dentro das 4 linhas, mas infelizmente foi marcado pela confusão e violência nas arquibancadas do estádio Serra Dourada. Agora vamos falar da Série A do Brasileirão, que teve o Flamengo absoluto, o Grêmio arrasador, o Corinthians que frustrou e o Cruzeiro que despertou. Abrindo a rodada no sábado em São Januário, o Vasco superou a semana tensa e de cobranças da torcida e atropelou o América Mineiro pelo placar de 4-1. O Coelho até saiu na frente com um gol de pênalti convertido por Rafael Moura no primeiro tempo, mas o time Cruz Maltino, após o intervalo, voltou com muita dedicação e pressionando o rival. Na etapa final, a equipe virou com gols de Kevin, André Rios, Caio Monteiro e Bruno Cossendei. Já no Morumbi, São Paulo e Atlético fizeram um jogo movimentado e empataram em 2-2. O tricolor saiu na frente com Everton, mas o Galo virou com Roger Guedes e Ricardo Oliveira. Ainda no segundo tempo, Diego Souza deixou tudo igual. E no domingo, jogando em Itaquera, Corinthians e Ceará empataram em 1-1. O timão desfalcado viu o Vozão abrir o placar com um foguetaço de Wesley, mas Henrique empatou para a equipe do Parque São Jorge. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Palmeiras. O Alviverde desconsiderou a invencibilidade do seu adversário e venceu por 3-1. Os gols do Verdão foram marcados por Bruno Henrique, Marcos Rocha e William Bigode. O Furacão diminuiu com Pablo. E no Mineirão, embalado pelas goleadas na Libertadores, o Cruzeiro bateu o Botafogo por 1-0 com gol de Dedé. A Raposa triunfou sobre o Fogão e saiu do Z4. E o Vitória, jogando no Barradão, recebeu o Fluminense. O rubro-negro baiano até saiu na frente com um gol de Neilton, mas o Flu empatou com Pablo Diego e virou no final do jogo com Gilberto. Na Ilha do Retiro, o Sport Recife encarou o Bahia e venceu com facilidade pelo placar de 2-0. O Leão da Ilha marcou com Cláudio Wink e contou com uma ajuda do goleiro adversário que mandou contra. E jogando no Maracanã com o apoio de sua torcida, o Flamengo bateu o Internacional pelo placar de 2-0. Os gols de Lucas Paquetá e Everton Ribeiro garantiram o Mengão na liderança isolada do campeonato. Ainda na noite de ontem, Grêmio e Santos duelaram em Porto Alegre e fizeram um jogo de 6 gols. Não se assuste, amigo ouvinte, o placar foi 5-1 para o tricolor gaúcho. Depois da goleada pela Libertadores, o time gaúcho voltou a passear na arena. O placar foi definido por Maicon com 2 golaços. Arthur, André e Everton marcaram para os donos da casa. Jean Mota descontou para o Peixe. E vale destacar que daqui a pouco, às 8 da noite, na Arena Condá, Chapecoense e Paraná vão se enfrentar no fechamento da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito estilo fora do campo e dentro dele um talento e atitude poucas vezes vistas em um jogador. O aniversariante de ontem, o Daniel Alves da Silva. Mas até conquistar tanto reconhecimento, Dani Alves ralou muito para encontrar seu espaço. O início, a fama e os diversos times onde esteve, vamos contar agora para você, ouvinte do Estação Esportiva. O jogador de futebol em atividade mais vitorioso do mundo completou ontem 35 anos de idade. Estamos falando do baiano Daniel Alves da Silva, lateral direito, que atualmente joga no Paris Saint-Germain da França. Daniel nasceu no município de Juazeiro, interior do estado da Bahia, no dia 6 de maio de 1983. E a vida para ele não foi de mordomias durante a infância. Aos 8 anos de idade,
já trabalhava com o pai na lida diária na roça. Entretanto, ele sempre encontrava um tempo para praticar o esporte que amava, o futebol. E as paredes da casa já estavam marcadas com várias assinaturas do pequeno Dani Alves, que dizia estar treinando para quando fosse famoso. Daniel começou sua carreira esportiva em 1998, quando foi transferido do time do Juazeiro para o Bahia, com apenas 15 anos de idade. Lá, ele jogou por 2 anos na equipe de juniores, período que também conviveu com as dificuldades de se adaptar na capital do estado. A oportunidade de Dani Alves chegou na reta final do Campeonato Brasileiro de 2001. O técnico Evaristo Macedo convocou o jogador para o time principal, devido contusões dos titulares da lateral direita. O jogador estreou na equipe profissional em grande estilo contra o Paraná. O lateral conseguiu marcar um gol, sofreu um pênalti e deu passe para o gol de um companheiro. Bahia 3, Paraná 0. E a torcida em alvoroço já queria Daniel como titular da posição. Até o ano de 2002, Daniel Alves foi campeão baiano e bicampeão da Copa do Nordeste. No segundo semestre do mesmo ano, ele foi contratado pelo Sevilha, da Espanha, inicialmente por empréstimo. Os diretores do time espanhol logo perceberam a joia que tinham nas mãos e, em 2006, contrataram o lateral em definitivo. Daniel Alves continuou jogando em alto rendimento, principalmente durante a Copa da UEFA de 2006-2007, conquistada pelo Sevilha. Logo, outros grandes times europeus demonstraram interesse pelo lateral direita. O Sevilha rejeitou todas as propostas, mas no ano de 2008, o inevitável aconteceu. O Barcelona, um dos grandes da Europa, contratou Dani Alves por 34 milhões de euros por 4 temporadas. Novamente, Daniel Alves desfilou todo o seu talento em campos espanhóis e mundiais, jogando pelo Barcelona, e consolidou-se como o melhor lateral direita do mundo. Foram vários os títulos em 18 anos como jogador do Barça, em mais de 300 jogos disputados pela equipe espanhola. Mas o que parecia ser um eterno casamento terminou em maio do ano de 2016. Dani Alves se transferiu para a Juventus de Turim. Durante o processo de mudança de clube, o lateral insinuou que deixou o Barcelona com um pouco de mágoa dos diretores, sentindo-se desprezado. A passagem de Dani Alves pelo time italiano foi rápida e com apenas 2 títulos: campeão da Copa da Itália e campeão italiano. Após a derrota para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões da UEFA em 2017 e também depois de declarações polêmicas, a Juventus anunciou a rescisão do contrato com Dani Alves. O melhor lateral direito do mundo ficou pouco tempo sem clube. Em julho de 2017, assinou contrato com o Paris Saint-Germain por 2 temporadas. Em sua estreia, fez um dos gols da vitória sobre o Mônaco e conquistou o título da Supercopa da França. Não podemos também deixar de citar a vitoriosa passagem do jogador Dani Alves na seleção brasileira. Tudo começou no ano de 2003, quando ele foi o lateral direita titular da seleção sub-20. Na ocasião, foi considerado o 3º melhor jogador do torneio. A estreia pela seleção principal aconteceu em outubro de 2006, em partida amistosa contra a seleção do Kuwait. Daniel Alves consolidou-se como uma presença constante nas convocações, participando da equipe campeã da Copa América de 2007. Dani Alves também teve participação importante na seleção campeã da Copa das Confederações de 2009 e também no ano de 2013. O lateral continua em plena forma e está pronto para jogar a Copa do Mundo da Rússia. Contamos hoje um pouco da história do melhor lateral direito do mundo em atividade, o brasileiro Daniel Alves da Silva, que completou ontem 35 anos de idade. O programa Estação Esportiva da Rádio Universitária
deseja felicidades para Daniel Alves e que ele tenha força e saúde para conquistar o título mais importante de sua carreira, campeão mundial da Copa do Mundo na Rússia. Marcos Moraes para o Estação Esportiva. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6h57. Giro esportivo. Nós vamos começar o Giro Esportivo de hoje falando de basquete. Na noite de hoje, pode ser decisiva para definir os finalistas do NBB. Flamengo e Mogi das Cruzes vão duelar pela terceira partida da semifinal da competição. O confronto tem início às 8 da noite. E o Mogi está com a vantagem de 2-0. Se vencer hoje, vai eliminar o rubro-negro e avançar para as finais. Já a equipe carioca precisa vencer 2 jogos para permanecer vivo na competição. No sábado, a partida foi entre Paulistano e Bauru. A disputa aconteceu no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, casa do basquete paulistano, mas quem saiu vitorioso foram os visitantes. O Dragão conseguiu segurar o adversário que entrou em quadra com a vantagem de 1 vitória. O placar do jogo da final da semana foi 70-59. Com o resultado, os clubes estão em 1-1. O próximo jogo das equipes vai ser amanhã, às 7h30 da noite. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6h59. E chega o fim, o Estação Esportiva dessa segunda-feira, dia 7 de maio de 2018. A apresentação de hoje foi de Marcos Moraes, Tandara Reis, com participação de Mariana Siqueira. Produções e reportagens Ildeu Youssef, Marcos Roberto, Mariana Siqueira, Rawane Rocha e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Vessiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henriques e Tiago Damaso. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participação, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite a você, ouvinte. Boa noite a você, Tandara. Boa noite, Mariana. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta na manhã, às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.